Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito, ative o sininho para receber notificação, dá seu like, faça comentário e compartilhe. Nós veremos no estudo de hoje quando o apóstolo Paulo fala sobre a fraqueza que ele tinha, a fraqueza que ele estava vivendo, mas logo após a nossa vinheta. O fato do apóstolo Paulo falar que ele sentia prazer nas suas fraquezas, não porque ele era um masoquista, mas era porque ele sabia em quem ele cria e o resultado que ia proporcionar a ele. Vamos ao tema de hoje? Força na fraqueza. Transforme sua fraqueza em força. Tem coisa que depende de nós. O nosso texto base está em Hebreus 11:34, que diz assim: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, homens como nós. Quando a Bíblia fala sobre os heróis da fé, ela justamente quer trazer para você que eles também tinham fraquezas, mas no Senhor eles se tornavam fortes. O que você pode considerar como fraqueza? A fraqueza é algo que, ao olhar humano, nos traz incapacidade para superar. Fraqueza aqui não tem sentido de pecado, mas sim de incapacidade, de limitação ou uma situação limitante. Paulo, em 2 Coríntios 12:10, fala assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aí eu olho para esse versículo e eu falo assim: poxa, mas espera aí, eu sinto prazer nisso. Por quê? Por amor de Cristo. Porque em Cristo eu vou ser forte. Eu vou ser fraco se eu chutar o balde, se eu desistir. Mas se eu persisto, eu posso estar fraco, mas Cristo me faz forte. Por isso que Paulo fala: quando estou fraco, então sou forte. O contexto deste versículo é muito interessante. É quando Paulo pede para Jesus tirar dele aquele espinho da carne. Ou seja, vamos lá, vamos ver. 2 Coríntios 12:7. É muito interessante você entender. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Esse versículo nós corremos, eu falei o 7, tem o 15, o 19 e o 24, tudo para completar essa ideia. Paulo, ele teve esse espinho na carne justamente para que ele não se exaltasse. Vamos ver detalhadamente, para que ele não se exaltasse demais. Ou seja, por ponto elevado, erguer, se levantar, para que ele não se ensoberbece. Tem horas que Deus nos dá alguma coisa e a gente fica tão feliz que aí a gente acaba, fazendo papel de soberbo. Isso não agrada ao Senhor. Mateus 23:12, o próprio Senhor nos ensina o seguinte, Mateus 23:12, portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, para que Paulo, ele não se exaltasse demais do que Deus tinha mostrado para ele, Deus permite esse espinho na carne. 2 Coríntios 11:30, o próprio Paulo nos ensina, se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. Não é aquela falsa humildade, mas é quando eu vejo que quando eu estou fraco, quando eu me sinto fraco, eu sou forte. Não tem super-herói, mas não tem super crente, mas sabe o que é que tem? Pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, pessoas que o Espírito Santo ajuda a vencer. Sabe qual o motivo desse espinho? É justamente a excelência das revelações. A experiência que Paulo tinha com Deus era tão tremenda, a dedicação dele ao Evangelho
Evangelho, a intimidade que ele tinha de ser amigo de Deus, Deus revelava as coisas para ele, eram coisas inefáveis. E o espinho na carne era justamente isso. Era algo para que Paulo não se ensoberbece. Ele não fala o que era realmente esse espinho na carne, mas ele traz a origem. A origem era um mensageiro de Satanás. E a função desse espinho da carne? Trazer confronto, trazer sofrimento, por que não dizer? E olha, se você der vazão, traz desânimo, traz vontade de desistir. Lembra que o diabo veio para roubar, matar e destruir? Se esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás permitido por Deus, tinha a mesma função, roubar, matar e destruir. Não podemos desistir, ao contrário, temos que ser perseverante. Aí vamos novamente, Romanos capítulo 7, versículo 15, 19 e 24, porque o que faço, eu não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que Paulo está querendo dizer para nós é justamente isso. Nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos viver na dependência do Senhor. Porque se nós não fizermos isso, a nossa carne vai querer prevalecer. E aí, ao invés da glória do Senhor ser vista em nós, vai ser o eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei isso, eu dei... E não é isso que o Senhor quer. Nós vivemos para a glória dele. Então, Deus, ele tem tudo no seu devido controle. Por isso que esse espinho na carne de Paulo, quando ele ora a Deus, Deus traz o conforto. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É justamente quando Paulo fala, eu não vou ficar me lamentando, eu tô tão fraco, aí eu sou tão fraco. Dizem, né, costumam dizer da galinha de Angola, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas o que Paulo está querendo dizer quando o Senhor fala para ele, Paulo, a minha graça te basta, é justamente o que o Senhor fala para nós. Você não é forte nas tuas forças, mas em mim, no Senhor, você é forte, porque é o Senhor que nos sustenta. Tem hora que o Senhor precisa nos carregar para que possamos dar o passo seguinte. E é isso que o Senhor está mostrando para Paulo. Paulo, sou eu em você. Paulo, sou eu que vou te conduzir. A minha graça te basta? É justamente eu derramo a minha graça sobre você. Sabemos que graça é o favor que nós não merecemos, mas sabemos que Paulo está recebendo de Deus a seguinte notícia. Paulo, eu sou suficiente para te ajudar em tudo. E o Senhor é suficiente. Deus permitia aquele espinho para que Paulo pudesse se fortalecer mais e mais no Senhor. Para que Paulo pudesse ser mais e mais dependente de Deus. Para que Paulo pudesse ter mais e mais intimidade com Deus. Nós precisamos da graça de Deus assim como Paulo. Paulo precisou da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. E nós também precisamos. Assim como a graça é um favor que nós não merecemos, mas é uma promessa maravilhosa para nós, independente da situação que estamos vivendo. Nós temos que saber, tudo o que nós precisamos é do Senhor Jesus na nossa vida. O Senhor, a graça dele é suficiente em nós. E aí nós continuando no versículo fala assim, o poder de Deus se manifesta na fraqueza. E Paulo ele sabia disso e Paulo falava assim, olha, eu não vivo mais eu. Senhor, eu não quero viver. Porque quando eu falo isso para o Senhor, eu falo, Senhor, me sustenta. Senhor, me toma no teu colo. Senhor, me ajuda. E o Senhor me faz amadurecer espiritualmente. O Senhor me leva para um nível mais profundo de intimidade, um nível mais profundo de experiência. Paulo, ele não se gloriava nas qualidades que ele tinha. E olha quem Paulo era. Paulo, ele tinha o conhecimento dele em relação ao mundo como esterco. Então, Paulo, ele não queria ser visto pelas qualidades dele, mas ele queria ser visto por ser servo do Senhor Jesus. Gálatas 1:4. O qual se deu a si mesmo. Quem se deu? Jesus. Se deu a si mesmo por nossos pecados,
para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Lembra que Jesus, na oração dele, lá em João 17, fala assim: Pai, eu não peço que tire eles do mundo, porque eles vivem no mundo, mas os livre do mal. Gálatas 2:20 fala assim, o próprio Paulo: eu já estou crucificado com Cristo e não vivo. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Será que você consegue dizer isso? Eu estou crucificado com Cristo? Olha, quem vive agora não é mais eu? Que as pessoas possam olhar para mim e ver que é Cristo que vive em mim? É algo para nós refletirmos. Paulo sabia que quando ele estava fraco, aí que ele era forte, porque ele ia na fonte da força. Segundo Coríntios 12:10. Porque quando estou fraco, então sou forte. É impressionante, né? Mas é assim que Deus quer que aprendamos. Tudo o que no momento para a gente parece que vem para nos machucar, que vem para nos destruir, que é maldição, olha o que diz Neemias 13:2. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. É isso que nós precisamos entender. Eu não posso pegar e ficar, eu sou fraco, ai, coitadinho de mim, é ao contrário. Quando eu sou fraco, eu sou forte, porque é o Senhor, através do seu Espírito, que habita em mim. E tudo que é maldição, Deus transforma em bênção. Vamos conferir, segundo Samuel 16:12, que é tremendo. Espero que Yahvé venha considerar o meu sofrimento e me retribua com benignidade a maldição que hoje recebo. É Davi falando isso. E eu olho para você, espera no Senhor, o Senhor transforma a maldição em bênção. Isso que não está contribuindo nesse momento para a tua alegria, o Senhor vai fazer você saltar de alegria. Deus usa maldição, Deus usa as coisas que vêm contra nós para nos surpreender, para nos transformar mais e mais, a dia após dia, como diz a palavra. Tudo que parece difícil pode representar uma fraqueza para mim no momento, mas em Cristo, isto é transformado em força e para edificação tanto da minha vida como da vida de outras pessoas. Tudo que Deus permite passarmos, Ele não nos deixa passar só. Paulo diz em Romanos 8:28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Aí você vira e fala assim, mas eu não estou vendo benefício nenhum nisso que eu estou sofrendo hoje. Hoje realmente você pode não entender, mas amanhã você vai entender que é para a glória do nome do Senhor. E muita coisa é Deus te poupando de sofrimento insuportável mais tarde. O Senhor sabe o que Ele faz. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 15. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graças para a glória de Deus. Então o Senhor está trabalhando a seu favor, por mais que você não entenda o que você precisa fazer. Senhor, eu não entendo, mas está nas tuas mãos, cuida de mim. A força necessária que você precisa, ela não vem do homem, ela vem do Senhor. 1 Pedro 5:10, Pedro fala assim, ora, o Deus de toda a graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de teres sofrido por um período curto de tempo, é o Senhor Jesus, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A tua força, ela vem do Senhor. Jesus sofreu e sofreu um sofrimento terrível, mas Ele venceu. E é Ele que nos dá força, que nos confirma, que nos restaura. Você está precisando de renovo? O Senhor te dá. E Paulo fala assim, eu sinto prazer no sofrimento. Lembra que eu falei, não é porque ele é masoquista? O masoquista gosta de sofrer. Não, é porque ele usa o sofrimento do momento para glorificar o nome do Senhor Deus. Paulo mostra que a felicidade, ela vem do Senhor. E ele não está
atrelando a felicidade dele, a alegria dele, às coisas daqui da terra, porque lembra que é momentâneo? Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ele sabia que o sofrimento que ele passava no momento ia dar fruto, e muito fruto. Tiago 1, de 2 a 4 diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de alegria ou de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis, olha só que Tiago fala, que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Aí você fala assim, quer dizer então que isso eu vou alcançar somente pelo sofrimento? Tem horas que Deus precisa nos ensinar, tem hora que Deus precisa nos corrigir, tem hora que é para você se sentir no colo do Senhor. Vamos analisar uma outra pessoa. Nós falamos de Paulo, vimos Pedro agora, vamos ver Joel. Joel, ele estava vivendo uma guerra muito tremenda com os inimigos lá de Israel. Não tinha arma, não tinha espada, mas o Senhor orientou ele a usar o que ele tinha, o que o povo de Israel tinha. Era isso que eles iam fazer a guerra. Ou seja, sabe o que eles tinham? Instrumentos agrícolas. E os instrumentos agrícolas é que seria a arma de guerra. Joel 3:10, vamos ver? Forjai espada das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Encoraja o fraco dizendo, sou um valente. A outra versão fala, diga o fraco, eu sou forte. É isso que o Senhor quer ouvir de nós. E não, ai, eu sou tão fraquinho, ai, eu tô fraco, ai, eu tô desistindo. Não, o Senhor quer que você olhe para você e fale assim, quer saber? Eu sou valente, porque até aqui o Senhor me sustentou. Vamos tirar a força da fraqueza? As coisas, elas podem não estar do seu jeito mesmo, nem do meu. E muitas das vezes a gente vai deixando a situação nos minar nossa força. Com aquela sensação de sou tão incapaz. Mas olha que Paulo quer nos ensinar em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então eu posso olhar para mim e falar assim, quer saber, eu posso ser fraco, mas eu sou forte porque eu estou no Senhor. Podemos aprender com os heróis da fé. Nós temos um sumo sacerdote, que Hebreus 4:15 nos fala. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sabe de quem o autor de Hebreus está falando? Do nosso Jesus. Lembra, Jesus deixou a glória dele, ele veio aqui à terra em forma de homem. E aí fala, olha, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Por isso que ele pode se compadecer das nossas fraquezas, por isso que você pode ter certeza, ele te entende. Nós temos, através desse sumo sacerdote, um livre acesso a Deus. Efésios 3:12 diz assim, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança pela fé na sua pessoa. É através de Jesus mesmo que eu tenho acesso a Deus. Ele fala, ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver Paulo ainda em Efésios 2:18, para que não tenha dúvida. Pois por meio dele, quem? De Jesus, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Aí nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda na fraqueza. Romanos 8:26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Aí eu olho assim, eu tenho pleno acesso a Deus? Tenho! E o Espírito Santo gemendo diante de Deus, intercedendo por nós, o próprio Cristo intercedendo por nós. Como, Shirley, você vai me ajudar a tirar a força da fraqueza? Como assim? Através da fé. O autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 33, diz assim, os quais,
por intermédio da fé, não é por intermédio de homem, não. Se tem alguém que pode interceder por nós, é o Espírito Santo e Jesus. Olha a Bíblia, que é o que a Bíblia está falando. Então, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Então, nós temos que ter a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. A confiança que nós temos em Deus nos traz à memória quem Ele é. Segundo Timóteo 1:12 diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A gente pode sofrer aqui sim. Jesus falou, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque o nosso Senhor venceu. E nós somos vencedores em Cristo. Aí ainda Jesus fala, mais que vencedores, hein? Sabe o que acontece também? Nós temos que entender que Deus nos capacita. Segundo Coríntios 3:5. Mas a nossa capacidade vem de Deus. É isso. A minha força vem do Senhor, a minha capacidade vem do Senhor. Outra coisa, pela graça dele que me basta e me faz forte. Lembra quando Paulo fala, Jesus, tira esse espinho, e o que Jesus fala? Não, Paulo, a minha graça te basta. Eu não posso esquecer, a graça dele é suficiente para eu passar toda e qualquer dificuldade. A graça dele na minha vida é suficiente para me levar a Deus, para me levar ao céu, para a minha salvação. Mas uma forma de eu tirar força da fraqueza é clamar a Ele. A oração, ela pode até não evitar o sofrimento. Lembra Daniel, os amigos de Daniel, né? Daniel entrou lá na cova do leão, os amigos de Daniel entraram na fornalha. Não foram libertos, livres do sofrimento, mas no sofrimento eles foram livres. No sofrimento, o Senhor nos dá força para suportar. Salmo 10, verso 17 diz assim: Tu, Senhor, ouves a oração dos necessitados, tu lhes fortalecerás o coração e atenderás ao seu clamor. Então dá para entender que na oração o Senhor me ouve e me fortalece. Mais uma forma, me lembrar que quando eu estiver me sentindo sem força, eu vou olhar para o Senhor, porque o Senhor é a minha força. Olha o salmista no Salmo 28, verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração e do Senhor recebeu o favor. É do Senhor que nós recebemos o favor, se nós confiarmos nele, se nós tivermos nele como motivo da nossa força. O salmista no Salmo 138, 3 diz assim: No dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Às vezes você limita o Senhor porque não, eu quero ouvir o Senhor assim como eu estou te ouvindo, missionária. Mas independente de você ouvir a voz audível do Senhor, você pode ouvir o Senhor através da palavra. Agora, uma coisa importante é você entender que força e coragem é o Senhor que vai te dar. Paulo, ele percebe que a sua fraqueza, enquanto ele estava na carne, aqui nesse corpo, resultava em força espiritual. E ele, cada vez mais, ele se sentia seguro e confiante no Deus que ele servia. Quando nos sentimos fracos, nós devemos fazer que nem Paulo, recorrer aos pés do Senhor. Ele orou 3 vezes, tira de mim esse espinho. E o Senhor falou não. Aí ele pegou, ele admitiu que sem Cristo, ele não era nada. Ele dependia de Cristo, assim como nós. Precisamos aprender a ser dependentes de Cristo. Por isso que Paulo falou que ele tinha prazer nas fraquezas. Fraquezas podia ser nos problemas, nas tentações, nas dificuldades. Paulo tinha prazer nas injúrias. As injúrias é quando você é maltratado pelos homens, ofendido pelos homens. Paulo tinha prazer nas necessidades. Lembra que Paulo fala que aprendeu a viver com pouco e aprendeu a viver com muito? Então é uma dificuldade financeira, no relacionamento, nas enfermidades. Paulo, ele falou que ele tinha prazer nas perseguições. Quantas vezes nós somos perseguidos? O próprio Jesus foi perseguido. Paulo, os apóstolos
Quantos mártires teve que serviram ao Senhor? Muitos. E Paulo ainda fala, e nas angústias? Por quê? Porque o próprio Jesus me ensinou que eu passaria por angústia, mas que eu deveria ter o quê? Bom ânimo. Nós podemos usar tudo isso para o nosso crescimento espiritual. Não devemos desanimar, não devemos desistir. Devemos, ao contrário, nos apegar ao Senhor. Na fraqueza, o Senhor nos torna fortes. Salmo 3:3 diz assim, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória, e o que me ergue a cabeça. Eu vou concluir com esse versículo, com esse salmo. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa glória. É o Senhor que nos torna forte, nos ergue a cabeça. E que o Senhor Jesus possa te ajudar. Que nos momentos que você se sinta fraco, você possa lembrar que no Senhor você é forte. E que no Senhor você está crescendo mais e mais espiritualmente. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até aqui no nosso próximo estudo, no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Fica com Deus.